Amém, igreja? Estamos de volta em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos falar agora da rejeição. Amém? Raízes da rejeição e outras coisas mais, e finalizando a apostila. Amém? O modo. Amém? Bom, o que é rejeição? Amém, igreja? A palavra rejeição é sinônimo da palavra desprezar. Amém? Que significa lançar de si, não querer para si, afastar. Amém? Exemplo. Quando o profeta Isaías traz a profecia sobre a vinda de Jesus Cristo e o quanto Jesus sofreria sendo homem na terra, isto porque Jesus veio tomar o nosso lugar. Isaías declara que Jesus era rejeitado dentre os homens. Verdade ou não? Jesus foi literalmente rejeitado quando José intentou deixar Maria quando soube de sua gravidez. Verdade ou não? Está na palavra Mateus 1, no verso 19. Todos conferem em nome do Senhor Jesus. Então, os primeiros dias de Jesus aqui na terra foram de rejeição. Amém? Ele também foi rejeitado pelo rei Herodes, logo após o seu nascimento, conforme está em Mateus capítulo 2, no verso 13. Amém? Portanto, Jesus viveu no nosso lugar o sentimento de desprezo, de abandono. Qual causa deste sentimento? Amém? Isto porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando o homem sem pecado estava no Éden, ele sentia do Pai o amor, a compreensão e a aceitação. Com a queda do homem, ele se afastou de Deus, e o primeiro sentimento que Satanás imprimiu na alma do homem foi o sentimento de rejeição. O homem se sentiu rejeitado por Deus, apesar do amor demonstrado por Deus em derramar o sangue do Cordeiro para cobrir a sua nudez e prometer a este homem um redentor. Então, Satanás usurpou o sentimento de amor de Deus, imprimindo na alma do homem uma ferida de rejeição. Amém, igreja? Prestem atenção em nome do Senhor Jesus. Então, dentre as necessidades básicas para um desenvolvimento sadio de personalidade do ser humano estão três coisas: o amor, a aceitação e a compreensão, o qual a rejeição é a falta de amor, de aceitação e compreensão. Então, quando esse amor, que é a base de tudo, gera a compreensão, a aceitação, é negado, profundas carências e feridas vão brotar. Amém, igreja? E aí que Satanás entra, pois já vimos que o seu objetivo é fazer o quê? Nos ferir, e que o grau da ferida depende da importância ou proximidade afetiva daquele que nos fere. Amém, igreja? Então, quais as pessoas mais próximas de nós? Os pais, nossos maridos, nossas irmãs. Amém? Portanto, as maiores feridas virão através deles. Vimos também que quem não recebe amor não sabe amar e nem ser amado. Amém? Então, quando, porém, alguém é sarado, mesmo que não haja recebido amor, receberá tanto de Deus, que é a fonte de amor, em vez de viver no fracasso por causa de uma experiência passada, usará aquela experiência para compreender e ajudar os que estão em necessidade. Amém? Repetindo, quando, porém, alguém é sarado, mesmo que não haja recebido amor, receberá tanto de Deus, que é a fonte do amor, em vez de viver no fracasso por causa de uma experiência passada, usará aquela experiência para compreender e ajudar os que estão em necessidade. Pois a falta de amor provoca a rejeição. A rejeição é uma ferida profunda que pode destruir a vida de uma pessoa. Amém? Naturalmente, há graus de rejeição cujos efeitos são proporcionais. Queremos, porém, dizer logo algo aqui de início, que em Cristo todas as raízes de rejeição poderão ser arrancadas, pois não há maior demonstração de amor por nós do que o Filho de Deus renunciar à glória,
amém, nos se tornasse homem, nosso irmão, e pagar o preço da nossa eterna redenção. Amém, igreja? Iremos aprender, portanto, com Deus, a não ser afetados pela rejeição de quem quer que seja. A cruz poderia ter sido a maior tragédia, porque ela é o quadro da mais atroz rejeição. No entanto, ela se tornou o quê? A base da nossa própria regeneração, restauração e cura. Então, a grande rejeição de Jesus foi transformada no caminho da nossa salvação. Aleluia! Dê glórias a Deus, dê louvores ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Assim também, as rejeições que sofremos ao longo de nossa vida poderão ser transformadas em instrumentos para que nosso caráter seja refinado e reflita a beleza do nosso Mestre. Amém? Em Isaías 53, no verso 2 e 3, deparamos-nos com um quadro de rejeição sofrida por Jesus como nosso substituto, para que através de tudo quanto ele representou, fôssemos o quê? Sarados. O versículo 3 declara: era desprezado e rejeitado dos homens, homens de dores e experimentando nos sofrimentos, e com um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdade ou não? Está na palavra ou não? Amém. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Fontes de rejeição. Amém? Existem algumas fontes de rejeição. São elas: relacionamentos com pais e filhos. Antes do nascimento, no nascimento, crianças quando são adotadas, pais que não conseguem comunicar amor, alcoolismo dos pais, substituição do amor dos pais por coisas, pais preocupados demais, pais críticos, alvos paternos para a criança. Vou falar cada um agora, amém? Relacionamento de pais e filhos. A base da família, irmãos, é o amor, a aceitação e a compreensão. Quando isto não ocorre, o indivíduo traz marcas de rejeição. Amém, igreja? Antes do nascimento, uma gravidez indesejada. Amém? O fato da mãe não desejar a criança já deixa nela marcas da rejeição. Amém? No nascimento, a ausência do amor na hora do parto. Tem mães que na hora do parto não estão ligando para seu próprio filho. Crianças adotadas, se a mãe entrega a outro, não importa quanto seja amada, uma marca fica em sua alma. Amém? Pais que não conseguem comunicar amor aos filhos. Muitos não receberam amor, portanto não conseguem comunicar aos filhos. E quem não recebeu amor, não sabe dar amor também. Alcoolismo dos pais. Às vezes deparamos com pais doentes, pais alcoólatras ou mães, vice-versa. O alcoólatra e drogado age muitas vezes fora de si e se torna violento, tornando-se instrumento de rejeição para seus filhos. Amém, igreja? Substituição do amor do pai e da mãe por coisas. Pode não lhe faltar brinquedo, nem roupa, comida e escola, mas falta o quê? O amor demonstrado em tempo com aquela criança. Ou seja, a rejeição acaba se instalando. Pais preocupados. A criança precisa de atenção, mas o pai não dá. Críticos. Exigência de perfeição. Há pais que só se dirigem aos filhos em tom de crítica, de exigência. Estão sempre gritando com elas, exigindo que elas ajam como adultos. Aí está uma outra fonte de rejeição. Amém, igreja? Alvos paternos para a criança. Compensação, seguir profissão que o pai gostaria que seguisse. Então, às vezes a criança quer fazer algo na vida e o pai já instrui desde pequeno. Se eu sou médico, meu filho vai ser médico. Se eu sou pastor, meu filho vai ser pastor. Glória a Deus, amém? E por aí segue, amém? Em nome do Senhor Jesus.
Então, como é importante aos pais tudo o que fizerem para demonstrar amor, compreensão e aceitação aos seus filhos, falando com eles, abraçando eles, beijando eles, colocando no colo. Quanto tempo não temos mais para fazer isso, não é, irmãos? Dando-lhes atenção, tratando com respeito, com carinho, com amor, pois assim estão contribuindo para a formação de uma personalidade mais sadia. Mas ainda mais nos tempos de hoje, né, onde o celular, o computador, o notebook, a tecnologia segue e cada vez se afasta mais o diálogo, o amor e a compreensão entre famílias. Amém? Até para sair, irmãos, você hoje vai a uma reunião, vai a algum lugar, tá o celular na mão, você não pode desgrudar do seu celular 1 minuto, entendeu? Então fica muito difícil ter relações familiares, todos na família dentro de casa, cada um com o celular na mão, onde não existe um diálogo, amém? Em nome do Senhor Jesus, amém? Agora, o amor de Deus é o remédio perfeito para a saída da rejeição. Amém, igreja? Antes de falar sobre isso, vamos falar aqui de rejeição na escola. Por exemplo, é uma fonte de rejeição. O relacionamento na escola. Críticas cruéis de professores a alunos. Cuidado, amém? Mães e pais, vigiem. Professores também, que são pais e mães que têm filhos em outras escolas. Grupinhos e exclusivismos. Sempre tem uma pessoa ali que é exclusivista. Sempre há grupinhos que estão ali cochichando para irritar pessoas. Isso traz o quê? Fracasso também. São relacionamentos de escola. São causas de rejeição. Sociedades, preconceitos raciais e de classe, né? Preconceitos raciais, de cores, de pessoas e de classes sociais. Rico, pobre e coisa mais. Amém? Relacionamento com Deus. O homem se auto-rejeita quando está debaixo do jugo do pecado. É uma causa de rejeição também. O relacionamento com Deus. O homem se auto-rejeita quando está debaixo do jugo do pecado. Ele diz, para que eu vou procurar Deus se eu sou um pecador? Mas você vai procurar Deus porque justamente você é o pecador. Porque ele veio chamar o pecador ao arrependimento. Amém, igreja? Então, em nome do Senhor Jesus. Efeitos que a rejeição pode causar a alguém. Vejamos aí, conflito, que traz luta, choques, estar sempre em oposição a alguém, isolamento, amargura, dificuldade de se relacionar, imaturidade emocional, não saber reagir com equilíbrio e bom senso diante de situações da vida, solidão, medo, tremores, insegurança e autocompaixão, viu? Perda da própria identidade. A pessoa rejeitada busca identificar-se com o outro, busca imitar o outro. Amém? A personalidade sadia é aquela que se deixa crescer na imagem e semelhança de Deus Pai, manifesta em Jesus. Amém? Conforme está na palavra de Deus. O relacionamento instável com Deus, ou seja, instável, comunhão, a pessoa com rejeição não se relaciona adequadamente com Deus. A rejeição mina a fé, certo? A incapacidade de amar e receber amor, as inibições em expressar amor e a dificuldade de recebê-lo de outros é apenas um reflexo de raízes de rejeição. Amém, igreja? Então, mas a palavra de Deus nos dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores, como acabei de ministrar. Romanos 5, verso 8. A palavra diz que o amor de Deus nos constrange, apertar, Deus nos envolta, Deus nos cerca com seu amor. Fomos alcançados por causa do seu tão grande amor. Amém? Está em João 13, no verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de maneira sobrenatural, não temos mais motivos para sofrer com raízes de rejeição, porque Jesus já sofreu por nós. Conforme está em Isaías 53, no verso 3, ele foi rejeitado e desprezado por todos. Jesus sofreu a nossa rejeição. Ele estava na cruz tomando o nosso lugar, o seu lugar. Por sua causa sofreu todo tipo de ferida que o diabo projetou contra a sua alma, com o objetivo de trazer em cura, restauração e salvação. Então ele sentiu na carne a rejeição a ponto de gritar:
em alta voz, conforme está em Mateus 27, no verso 46. Deus meu, por que me desamparaste? Então a rejeição do homem já foi consumada na cruz, e quando eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador, ainda que eu tenha sido rejeitado pelo mundo, pelo pai ou pela mãe, o meu Deus me acolheu. Amém? Conforme está lá no Salmo 27:10, Davi expressa essa verdade também quando ele se sente o amor de Deus. Amém? Ele escreve: se o meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Amém, igreja? Então, o amor de Deus é o remédio perfeito para a saída da rejeição. Porque a imagem do pai é um modelo sobre o qual a criança estabelece o seu relacionamento com Deus, conforme está em Mateus 27, no verso 46. Se ela não provou o amor do pai, precisará de cura e libertação para experimentar o amor de Deus e ter com ele um relacionamento estável. Amém? Está claro que o perdão é a chave para a libertação da amargura e rejeição, conforme está em Mateus 18, no verso 27. Então, perdoar é deixar livre, soltar, libertar, despedir, mandar embora, e não levar em conta o mal causado e não reter a mágoa ou ferida, agir como se o incidente nunca houvesse acontecido. Como Deus perdoa, devemos perdoar. Amém, igreja? Então, em nome do Senhor Jesus, como sair da rejeição? Amém, igreja? E assim vamos finalizar este módulo em nome do Senhor Jesus. Peço uma pausa novamente.